Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos estudar um pouquinho da nossa revista bíblica, A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão, Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Esse é o tema da revista e a lição que nós vamos aprender um pouquinho nesta manhã vai ser a lição de número 5, que fala um pouquinho sobre. O tema é a igreja cheia do amor. Uma igreja cheia do amor. Vamos à leitura então, irmãos. O texto áureo, e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Atos 4:32. Vamos abrir Atos 4:32, irmãos, na Bíblia, e vamos já grifar, né? Atos 4:32. Vamos grifar essa informação importante que é o nosso texto áureo. 4:32 já está grifado aqui. Vamos só reforçar aqui com o pontinho na frente. Todos os que creram, tudo era de todos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Amém, irmãos? Tradução da Bíblia de Estudo, nova tradução para a linguagem de hoje. A verdade prática. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. E a nossa leitura diária. A nossa leitura diária de segunda se encontra em João 13, capítulo 13, versículo 34. O amor como mandamento divino. Vamos abrir então nossas Bíblias em João, capítulo 13, capítulo 13, versículo 34. Se não tiver iluminado, eu já vou iluminar aqui, irmão. 34, está iluminado. 13:34. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu amei. Amem também uns aos outros. João, né? 13:34. Iluminei na minha Bíblia aqui, na minha Bíblia de estudo. E agora vamos para a leitura de terça-feira, que vai estar em Romanos 5:5. O amor de Deus derramados nos corações. Romanos, vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Romanos está depois de Atos dos Apóstolos. Então vamos achar Romanos, capítulo 5, versículo 5. Já está até iluminado aqui. Então vamos à leitura, irmãos. Romanos 5:5. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Glória a Deus. E agora vamos à leitura de quarta, vai estar em 1 Tessalonicenses 4:9. Só voltando aqui, Romanos 5:5, é o amor de Deus derramado nos corações. Agora sim, vamos para 1 Tessalonicenses 4:9, que vai dizer assim, ó, o amor como um dever cristão da fraternidade. Agora vamos abrir 1 Tessalonicenses 4:9. Tessalonicenses 4:9. 4:9. Deixa eu só anotar aqui. 1 TS 4:9. Fazer mais um pontinho aqui na frente. Não há necessidade de lhe escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhe ensinou que vocês devem amar uns aos outros. E agora,
quinta-feira, vamos ler Mateus 22:39. Mateus 22:39. Vou colocar aqui. Mateus 22:39. Achei aqui, irmãos. Vamos a Mateus 22:39. Amando o próximo como a nós mesmos. E o 39 que diz, né? E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Amando o próximo como a nós mesmos. E para sexta-feira temos 1 João 3,18. Vamos ver a primeira João. Aqui. 1 João 3,18. 1 João 3,18. Só anotar aqui, 1 João 3,18. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. E vamos finalizar com o sábado, que é 1 Pedro 4,8. É só avançar uma página para frente, uma página e meia. 1 Pedro 4,8. Esse eu não tinha grifado aqui. 1 Pedro, capítulo 4,8. Vamos ler aqui, irmãos? Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Então, 1 Pedro 4,8. A 1 João, né? Abri errado aqui, 1 João, mas também fala aqui, ó. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Mas é 1 Pedro, eu abri errado, irmão. Abri em 1 João. Aqui. 2 Pedro, 1 Pedro 4,8. 1 Pedro 4,8, que diz: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Cobre a multidão de pecados. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. E agora, irmãos, vamos ler Atos 4, 32, 37, que é a nossa leitura bíblica em classe. E era um coração e alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam a preço do que lhe fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que trazidos é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe a preço
e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, irmãos, nós já fizemos a leitura do livro de Atos. Esse trimestre, a lição está baseada no livro de Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos ele vem depois do Evangelho Mateus, Marcos, Lucas, né? O Evangelho Sinótico e o Evangelho de João. No trimestre passado estudamos sobre esse Evangelho. E Atos é uma sequência. O que acontece depois que Jesus Cristo vem, faz os discipulados lá, os 12 apóstolos, mais aquelas pessoas mais próximas que estavam sobre ele. Ele todo o seu ministério aqui na terra, todo amor, todos os ensinamentos, todos os milagres, toda a cura, tudo que ele operou para apresentar o evangelho do amor, o evangelho da salvação. E aí ele é perseguido, crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. E aí o livro de Atos nos ensina, no capítulo 1, que durante 40 dias ele veio e deu prova que estava ressuscitado para os apóstolos, 12 apóstolos, mas aquelas pessoas que estavam bem próximas, cerca de 120 pessoas. E aí ele deu prova que ele estava ressuscitado, ficou esses 40 dias com essas pessoas e depois ascendeu ao céu, foi para os céus, morar com o Pai, e deixou a promessa do que ele ia enviar um Espírito Santo, o Espírito Consolador, para nos dar força aqui na terra, para superar as perseguições, as aflições, a dificuldade aqui dessa terra. E é isso que retrata o capítulo 1 do livro de Atos. E aí a igreja, os irmãos lá, os apóstolos, 120 pessoas lá, que tiveram esse contato verdadeiro com Cristo, começaram a buscar e aguardar esse Espírito Santo. Orava, e ao 10º dia o Espírito Santo é derramado, como é narrado em Atos 2. O Espírito Santo é derramado sobre os 12 apóstolos e mais 120 pessoas, e ali é o nascimento da igreja primitiva. Nesse momento é o nascimento da igreja primitiva, como aprendemos nas lições 1, 2 e 3 e 4. Então, ao nascimento. E agora já estamos na lição 5. E esses apóstolos, essas pessoas estavam cheios do Espírito Santo. Então, eles estavam dispostos a disseminar o evangelho, a levar o evangelho e não mais ser covarde, de abaixar a cabeça, de adorar outros deuses, outro evangelho falso, não. Estavam dispostos a defender o seu evangelho. Então eles não se renderam às lideranças dos judeus, os saduceus, os fariseus, os grandes poderosos lá do conselho. Eles não se renderam e eles falavam com autoridade. Muitos deles não tinham muito estudo, mas eram profissões simples, profissões humildes, pescadores, mas eles tinham o mais importante, que é o Espírito Santo de Deus, que falava, que colocava palavras na boca deles e eles falavam com autoridade, com sabedoria, deixando os membros de estudiosos lá do conselho dos judeus lá de boca aberta. De onde vem tanto conhecimento? Eles ofertavam cura, multidões, cerca de 3, 5 mil pessoas eram evangelizadas, aceitavam o evangelho, eram convertidas a Cristo, aceitavam o evangelho. Então, foi isso que aconteceu. Em Atos 1, tem Jesus acompanhando aos 12 discípulos, dando prova de vida para aquelas 120 pessoas que estavam. Atos 2, derramamento do Espírito, o tão prometido Espírito Santo de Deus veio e habitar no coração desses apóstolos, no coração dessas 120 pessoas e no coração de todos aqueles que aceitavam Jesus verdadeiramente e verdadeiramente se arrependiam de seus pecados. O Espírito Santo fazia morada em seus corações. E aí, avançando um pouquinho para Atos 3, realmente a pregação de Pedro e João em frente ao templo,
operando milagres, incomodando os saduceus, fariseus e as grandes lideranças daquele país, de Jerusalém. E, essas grandes lideranças temendo, né? Nós crucificamos Jesus para parar. E agora eles estão pregando, estão falando que aquele que nós matamos ressuscitou, está vivo. Estão pregando com autoridade, por mais que nós ameaçamos, por mais que nós prendemos, por mais que nós chicoteamos, eles não param de anunciar o evangelho, né? E aí agora vamos entender um pouquinho o que está acontecendo em Atos 4. Em Atos 4, o que acontece em Atos 4, que vai ser a base da nossa lição de hoje, vai ser o Atos 4. Então vamos fazer uma leitura bem rápida, vai ser importante para nós. Jesus, perdão, estava em João aqui, irmãos, vamos colocar em Atos. Atos 4. Pedro e João diante do Conselho Superior. Agora, Pedro e João precisam se defender diante do Conselho Superior. Novamente, os apóstolos falam com poder, deixando os líderes dos judeus admirados. Não havia como negar que de fato Pedro e João havia curado um homem. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele que as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podia dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir assuntos. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem
com ninguém a respeito de Jesus. Então o chamaram e ordenaram duramente que não falasse nem ensinasse nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: O Senhor e mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-lo, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais ou menos 40 anos. A oração do Senhor de Jesus. Estes apóstolos mostram que era a vida dos seguidores de Jesus em Jerusalém. Eram um grupo dirigido pelo Espírito de Deus, onde todos tinham um amor especial uns pelos outros. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, pois eles o tinham visto depois que ele ressuscitou. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes do povo haviam dito. Assim, assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, tu és o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disser: porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque o povo fizeram planos tão tolos. Os seus reis se preparem e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniam para fazer tudo o que para ser o Messias. Eles, eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciar corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome de teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminarem de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra de Deus. Tudo era de todos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre elas nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre,
Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer naquele que dá ânimo. Somente até aqui, irmãos. Então, irmãos, eu quero agradecer a oportunidade de hoje. Aprendemos um pouquinho, fizemos a leitura de Atos 4, né? E o tema da nossa EBD desse domingo aí, que vai ser ministrado 3 de agosto, é uma igreja cheia de amor, né? A verdade prática que diz que o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem amor não existe relacionamento. E todas as leituras bíblicas da leitura diária, né, de segunda-feira, sempre falando de amor, a segunda, João 13:34, o amor como mandamento divino. Terça, Romanos 5:5, o amor de Deus derramado derramando nos corações. E quarta, 1 Tessalonicenses 4:9, o amor como dever cristão da fraternidade. Quinta, Mateus 22:39, amando o próximo como a nós mesmos. Sexta, 1 João 3:18, amando de coração. Sábado, 1 Pedro 4:8, o amor sobre a multidão de pecados. E aí fizemos a leitura bíblica. E com isso vamos encerrar essa lição. Vamos fazer uma oração de agradecimento, né? Para Deus abençoar o nosso dia de hoje, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai celestial, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, em nome do teu Filho amado, Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tu venha perdoar os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, venha limpar, Senhor, de pecado, dessa natureza pecaminosa nossa, Senhor, de tendemos a deixar a carne ganhar, Pai, mas que hoje viemos fazer diferente, Senhor, que hoje venhamos dizer não para o pecado, dizer não para as coisas desse mundo, que venhamos nos alimentar mais das coisas espirituais, que venhamos meditar mais na tua palavra, que venhamos meditar mais no ensinamento das tuas palavras, que venhamos estar presentes no culto de doutrinas terça-feira, que venhamos estar presentes no estudo bíblico aos domingos pela manhã para fortalecer nossa alma, ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus e não errarmos mais. Que Deus venha dar força. Que nesta manhã, Deus vá na frente, acampa os teus anjos na frente, nos guardando, nos livrando de todo o mal, para o emprego, nos livrando para um estudo, para um curso. Que Deus venha guardar todos os membros da igreja, os jovens, os irmãos, as criancinhas. Que Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, estenda suas mãos sobre eles, guardando, livrando, protegendo todo o mal. Senhor, te apresenta a vida do pastor Zezito, da pastora Anitta, dos filhos deles. Estende suas mãos sobre eles, guardando, livrando, edificando, protegendo de todo o mal. Senhor Deus, ele apresente, Senhor, todos os demais pastores dessa obra, Senhor, pastor Denis, pastor Adailton, pastor Edmilson, os demais pastores, que tu venha, Senhor, estender suas mãos sobre eles, edificando, guardando e protegendo de todo mal. Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor, aleluia, Pai. Oh, abençoa todos os diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, missionária, todos os irmãos, Senhor, de uma forma geral. Que tu venha guardá-los, livrar e proteger de todo o mal. Amém, meu Deus Todo-Poderoso. Glória. Obrigado, irmãos. Só a todos capazes do Senhor Jesus. Vamos trabalhar um pouquinho, tá bom? Deus abençoe.